O agricultor sabe a importância de utilizar o refúgio, uma prática que busca garantir proteção das lavouras contra as lagartas. Durante o show rural, a Embrapa lançou 2 cultivares de soja indicadas para áreas de refúgio. Quem conversou conosco sobre as características dessas cultivares foi a engenheira agrônoma Divânia de Lima. Dá uma olhada. Agora a gente vai conferir o lançamento de 2 novas cultivares de soja. Estou aqui com a pesquisadora Divânia da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo ao programa AgroFag. Bom dia, Eduardo. Nós estamos aqui mais uma vez no Show Rural Copavel. Esse ano estamos trazendo o lançamento de 2 cultivares de soja com a tecnologia Extend, né? A BRS 2560 e a BRS 2562. O que essas cultivares têm de diferencial? São cultivares que têm resistência ao glifosato, ao dicamba, né? São tecnologias que podem ser utilizadas no refúgio das cultivares I2X. Aliada a isso, além da resistência às principais doenças como Phytophthora, né, que é aquela doença que causa morredeira de planta, então todos os materiais, todas as cultivares da Embrapa atualmente no mercado são resistentes a Phytophthora. E aliado a isso, tanto a 2560 como a 2562 são cultivares que têm resistência a nematóide de galha. Qual a espécie? A Meloidogene javanica. Então isso faz com que essa tecnologia dê uma maior segurança ao agricultor. E como que é o uso dela para a área de refúgio, que foi citado anteriormente? Então, como eu havia falado, a tecnologia Extend, ela entrou no mercado de forma mais expressiva a partir dessa safra. Então, quando a gente está no campo e vê cultivares chamada I2X, significa que o quê? Aquela tecnologia ou aquela plataforma, aquelas cultivares que pertencem àquela plataforma, elas têm resistência tanto ao glifosato quanto ao dicamba, como as principais que atacam a lagarta da soja. Já as nossas tecnologias Extend, que não tem o I2, é só XTD, elas são cultivares para serem utilizadas no refúgio. Ou seja, o que é o refúgio? É uma área onde o agricultor precisa utilizar a tecnologia, as cultivares que seja resistente ao glifosato, mas que não tenha os genes de controle à lagarta. Por que isso? Para preservar a tecnologia. Porque quando você usa uma tecnologia por vários anos, é comum aparecer o quê? Indivíduos com resistência. E o refúgio é justamente para minimizar esse risco de resistência. Então, quando você tem a tecnologia I2X e a tecnologia Extend, que tem os genes tanto do dicamba quanto do glifosato, mas não é resistente às lagartas, então ali vai crescer uma população de lagartas, onde o agricultor ele vai ter que manejar, fazer um manejo integrado de praga e permitir com que uma ou outra mariposa, uma ou outra lagarta que surja naquela população cruze com os indivíduos resistentes, né, dando uma população medianamente resistente, medianamente suscetível. E isso faz com que essa tecnologia seja prolongada por mais tempo. E como o produtor ele pode identificar o momento exato para usar essa tecnologia em campo? A tecnologia, tanto a I2X como a Extend, ela já está liberada no mercado, né? Então o agricultor tem que avaliar. Eu estou com muito problema de plantas daninhas, de difícil controle, que eu não estou conseguindo controlar com glifosato, então eu posso lançar mão de uma tecnologia Extend, tá? E sempre que eu lancei mão de uma nova tecnologia, eu tenho que pensar em quê? Em utilizar o refúgio para quê? Para que essa tecnologia seja viável o maior período possível. Porque se eu não uso o refúgio, uso apenas a tecnologia I2X, o risco de população de pragas resistentes aumenta muito, né? E uma vez que essas pragas se tornem resistentes, fica muito mais difícil o controle. Então, por isso que hoje a gente conversa com o agricultor, ele fala, a tecnologia intacta hoje já não, ou IPRO, como o agricultor chama, né, não está mais controlando as lagartas. Por quê? Porque ele não fez o dever de casa, ou seja, ele não utilizou o refúgio. Então, o refúgio é a melhor estratégia para a gente minimizar o risco do surgimento de populações de praga resistente.
Desde quando que essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida pela Embrapa? Quando a gente coloca uma cultivar no mercado, ela tem um estudo de no mínimo 8 anos, né? Então a gente fala, a tecnologia começou a ir para o campo no ano passado, mas há 8 anos atrás começaram os primeiros ensaios a campo, né? Para ver quais as cultivares, então a tecnologia foi inserida nas cultivares e aí a gente começa a fazer essas avaliações, né? Porque não adianta a cultivar ter a tecnologia. A cultivar tem que ser produtiva, tem que ser sadia, né? E tem que ter bons aspectos agronômicos. Ela tem que crescer bem, né? Tem que ser produtiva, não pode acamar. Então são algumas tecnologias, né, que acrescentam, são algumas características que acrescentam aquela tecnologia. E ela é indicada também aqui para a região oeste do Paraná? Sim, tanto a 2560 como a 2562 que a gente está apresentando, está trazendo aqui para o show rural, ambas são indicadas tanto para a região, para o Paraná como um todo, como também para algumas regiões do Mato Grosso do Sul. E poderia explicar um pouco no que ambas se diferem da 2562 e da 2560? Tem uma coisa que a gente chama grupo de maturidade, ou seja, é o ciclo da cultivar. Então a 2560 ela é um pouquinho mais precoce. Quando a gente fala um pouquinho mais precoce, é 4, 5 dias, né? E essa precocidade de 4, 5 dias favorece com que o agricultor, aquele que gosta de plantar soja um pouco mais cedo, né, ele plante essa soja e ele consiga tirar aí, em termos de, basicamente de 4 a 5 dias de diferença de ciclo. Então ele pode plantar mais cedo e com isso ele também vai o quê? Colher mais cedo e plantar o safrinha mais cedo. Então, nas regiões de baixa altitude, regiões mais quentes, né, a gente sempre indica uma cultivar de um ciclo um pouquinho maior. Por isso que nessas regiões mais baixas, mais quentes, a gente indica o produtor, sugere para o produtor plantar 2562. Já nas regiões mais altas, mais frias, a 2560 é o material mais indicado. Então, como a gente vê na entrevista, né, professora, essa técnica do refúgio é importante para evitar o aumento de lagartas que sejam resistentes à tecnologia BT, né? Correto, Antoniana. Veja bem, o refúgio ele é importantíssimo, porque você vai permitir que as lagartas façam o seu cruzamento. Então, qual é o objetivo do refúgio? É você manter, né, o nível de insetos resistente baixo, porque se não houver o refúgio, aquelas lagartas resistentes vai cruzar com lagarta resistente. Então você vai ter o aumento cada vez mais da resistência à tecnologia BT. Então o refúgio é uma técnica fundamental, certo? Importante para que essa tecnologia BT não seja quebrada. E isso faz com que o agricultor pense muito bem na hora de fazer o seu refúgio. Ele tem que fazer refúgio com variedades ou cultivares adequadas, certo? E também fazer o controle de lagarta nesse refúgio. Mas esse refúgio vai permitir que haja essa multiplicação de lagartas e manter o nível das lagartas resistentes baixo, evitando a quebra da tecnologia BT, que é uma tecnologia muito cara e uma tecnologia benéfica à agricultura.